Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo, mais uma vez com vocês e nesta aula falaremos um pouco então sobre a questão que envolve aí a disponibilidade de água doce na superfície terrestre, né? Vamos dar uma continuidade, uma aprofundada numa área da geografia que trabalha de fato aí com as questões sobre a água a nível de mundo, né? A hidrografia e veremos também aqui alguma coisa sobre geopolítica hídrica. Para começarmos, então, falarmos sobre a hidrografia, a ciência que estuda e descreve a água na superfície terrestre, não podemos deixar de falar um pouco sobre a questão do ciclo hidrológico, né? O ciclo das águas. Então, no esquema aqui, nós podemos já personificar o que seria esse ciclo hidrológico, né? Então, nós temos aí a inserção da radiação solar na superfície terrestre, e à medida que isso ocorre, nós temos ocorrendo aí algo que a gente chama de evapotranspiração. A água sai, então, do seu estado líquido para gasoso, seja na evaporação da água, dos rios, lagos, transpiração das plantas, seres vivos, né? Então, nós temos, então, a água saindo do seu estado líquido para o estado gasoso. Conforme ganha altitude, vai ocorrer um processo que nós chamamos de condensação, né? E a partir da condensação, então, nós vamos ter ocorrendo um processo que nós chamamos de precipitação. Então, essa precipitação, ela pode estar acontecendo na forma de chuva, pode acontecer na forma de neve, mas o fato é que quando essa água chega na superfície, ela vai infiltrar no solo, formando lençol freático e promovendo um processo que nós chamamos de percolação. A água vai andar debaixo das rochas e vai aflorar formando as minas e as nascentes dos rios. É aí então que ocorre um processo que nós chamamos de escoamento superficial. Então essa água na superfície novamente estará suscetível ao início do processo do ciclo hidrológico, que é o processo de evapotranspiração. Não se esquecendo que pode ocorrer também um processo que nós chamamos de sublimação, que é a passagem da água do seu estado sólido para gasoso, sem passar pelo estado líquido, ok? Então, esse é o famoso ciclo hidrológico ou ciclo das águas, tá bom? Bom, ainda sobre essa questão que envolve aí a água, principalmente a água doce no planeta, é importante nós entendermos a distribuição dessa água na superfície terrestre, né? Então, de 100% da água na superfície terrestre, nós vamos ter aí salgado alguma coisa em torno de 97%. Então, perceba, pessoal, que grande parte da água existente na superfície terrestre é água que vão estar estocadas ali, principalmente nos oceanos, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial, Ártico e Antártico. Tá? Desses 100%, apenas 2,5% seria aí o que nós chamamos de água doce. Esses 2,5%, praticamente 70% vai ser encontrado, então, nos polos, água doce congelada no Ártico e na Antártica, e geleiras no topo das montanhas, tá? Então é importante entender isso. Mais ou menos aí quase 30% dessa água vão ser em lençóis freáticos. Essa água, então, que nós encontramos em profundidade, tá? 0,9% outros reservatórios e apenas 0,3% água, então, em rios e lagos. Percebam vocês que a água potável doce, né, para consumo humano, ela é bem restrita na superfície terrestre. Não são todos os locais que nós temos isso. E, de fato, ainda temos essa distribuição irregular. É essa água, que já é pouca, que vem passando por uma contaminação, por poluição, e vem desaparecendo fisicamente em algumas áreas, gerando aí, entre outros problemas, né, algumas tensões e conflitos, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o uso da água doce no mundo, então. Então, se você pensar, aí a água doce no mundo é usada com uma grande porcentagem para a agricultura, seguindo do desenvolvimento industrial e, por último, consumo humano. Então, o grande vilão de uso de poluição da água a nível de mundo, nós temos aí a prática da agricultura, tá?
Isso também é uma realidade no Brasil. Veja vocês que 60% no Brasil da água é utilizada para agricultura, 17% e 23% consumo humano. Segue aí uma tendência mundial no quesito agricultura, tá? O consumo humano vai ser um pouquinho maior no Brasil, né, do que a nível de mundo. Por que isso acontece, professor? Porque o Brasil tem uma disponibilidade maior de recursos hídricos aí. Bom, temos um mapa aqui que vai mostrar para você a disponibilidade de água doce, né? Grau de disponibilidade de água doce por habitante, então, catastroficamente baixa. Estamos falando das regiões do deserto do Saara e regiões do Oriente Médio. Depois nós temos muito baixa, algumas regiões aqui, ó, no Sahel, no sul e sudeste asiático, é bem crítico. Né? Depois baixa, já estamos aí com algumas regiões, por exemplo, no centro da Ásia e também na China, e outras regiões também no continente africano, né? Aí temos regiões média, né? México, Argentina, né? Alta, Paraguai, e vamos pensar aqui no Uruguai, né? E muito alta temos aí o Brasil e países da bacia amazônica, bacia do Congo, regiões aqui no continente oceânico ou na Ásia, na Indonésia, enfim, né? Importante destacarmos isso, ó, Estados Unidos alta, muito reservatório congelado, e importantes rios. Então é bom saber essa questão de disponibilidade da água. Como eu disse para vocês, isso vai gerar alguns problemas entre eles, algumas tensões e conflitos por questão dessa água doce aí, tá? Então vamos bater o olho aqui sobre a disponibilidade de água doce a nível de Brasil, você entender um pouco o Brasil nesse contexto, né? O Brasil, como você viu, tem uma alta disponibilidade, né? Muito alta disponibilidade, mas isso não é uma realidade em todo o território nacional. Peguemos, por exemplo, uma região que sofre bastante com o estresse hídrico, né? Estamos falando aí da região do Polígono das Secas, que é essa região onde o clima predominantemente aqui é o semiárido, né? Onde os índices pluviométricos são abaixo de 500 milímetros, e uma região que, mesmo cortada pelo Rio São Francisco, né, tem problemas seríssimos de abastecimento de água por conta dessas características que eu apresentei para você, né? Importante pensar também que no Brasil, além de águas superficiais nas suas bacias, sejam elas no Rio Amazonas, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraguai, Paraná, Uruguai e as secundárias Norte, Parnaíba, Nordeste, Leste, Sudeste e Sul, nós temos aquíferos, dois importantes aquíferos. O primeiro deles é o Alterchão, que é o SAGA, né, que é o Sistema Aquífero Grande Amazonas, diz que nós temos um grande reservatório embaixo do rio Amazonas, né, importantíssimo, que o pessoal ainda luta para tentar fazer com que esse reservatório não seja contaminado pelo avanço da agropecuária nessa região, né? E na região sul do Brasil, nós temos aí o famoso aquífero Guarani, também conhecido como aquífero Mercosul. Por que Mercosul? Porque ele se encontra além do Brasil, no Paraguai, Uruguai e Argentina. Aí a importância de você fazer um uso, né, com uma gestão importante desse aquífero, que praticamente se encontra embaixo aí do basalto, né, armazenando na sua bacia aí do Rio Paraná, nessa área de bastante areia, né, embaixo do basalto, esse aquífero aí, que é o aquífero Guarani, ok? Importante nós entendermos isso aí. Bom, é importante que nós entendamos que mesmo com uma quantidade significativa de água, o Brasil passa por problemas seríssimos do ponto de vista de saneamento básico. Não é o fato do Brasil ter uma alta disponibilidade de água que você vai ter água tratada com qualidade para os seus habitantes, ok? Eu quero mostrar isso para vocês então. Então eu tenho um mapa aqui que mostra para você os municípios sem saneamento básico por tipo de serviço, né? Então, rede de abastecimento e a rede coletora de esgoto, né? Então, percebam vocês, aqui onde nós temos a bacia do rio Amazonas, teoricamente, né, com bastante água,
nós temos um problema sério aqui de abastecimento, ó, né, de água tratada, né, e rede de coleta de esgoto, né, uma porcentagem até significativa, né. Então, ó, perceba vocês aqui também, ó, a região sul com as suas características, né, e a rede de abastecimento, né, e a rede coletora, ó, essa relação aí, ó, né, e aqui, ó, na região sudeste, bem crítico, nordeste também crítico, ó, né, principalmente no quesito aí, vamos dizer assim, de abastecimento. Isso aqui é para provar para você essa questão que envolve, né, vamos dizer assim, de municípios sem saneamento básico e por tipo de serviço, né? Então, praticamente aí você tem alguns municípios, algumas regiões, como por exemplo o Nordeste e o Norte, com uma porcentagem maior de município sem saneamento básico, né? E aí a rede de esgoto aí é bem crítica em algumas regiões, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a escassez de água no mundo, falar um pouquinho das tensões e conflitos, né? Se nós pegarmos aqui aquela região que você viu que ali é extremamente problemática, né, no norte da África e no Oriente Médio, nós já temos algumas tensões e conflitos por disputa de água. Peguemos aqui essa região aqui que estabelece aí o Rio Jordão, né, em Israel. Veja vocês, essa é uma região bem árida, e já na guerra de 1967, nós tivemos aí Israel invadindo o território da Síria e ocupando as colinas de Golã, onde é a nascente do Rio Jordão, rio esse que é extremamente importante para a prática da agricultura de Israel, tá? Seja ela no seu próprio território, seja ela no território ocupado da Cisjordânia. Então aqui fica claro a importância de entendermos a geopolítica hídrica. Outro exemplo que nós podemos citar, você olhando no mapa, é na região da bacia do Rio Nilo. Temos problemas seríssimos ali de enfrentamento entre o Egito, né, e a Etiópia, por exemplo, né? A Etiópia quer construir algumas usinas hidrelétricas nessa região que comprometeria o escoamento, a vazão do rio Nilo, né, principalmente o azul aqui, e compromete a prática da agricultura nessas regiões do Egito. Então já existe uma tensão. Mas existem tensões, por exemplo, na bacia do rio Níger, né, na bacia, na região da Caxemira, que é a região onde a nascente de rios como o Indo, o Ganges, o Rio Amarelo e Azul. No mundo todo já temos problemas que envolvem as disputas por água de bacias hidrográficas, porque a água é bem restrita, principalmente a potável. Você viu isso na distribuição da água a nível de mundo, tá? Bom, aqui nós fechamos essa parte que envolve a disponibilidade de água no mundo e também aí a questão que envolve a disponibilidade de água também no Brasil. Espero que você tenha compreendido a aula. Sucesso e até a próxima.